pediram e eu voltei! Hoje a gente vai falar sobre o EBITDA, ou o EBITDA, ou o Lagida, como você quiser chamar, porque o indicador é lindo e ele é muito importante nas suas análises de investimentos. Olá a todos, meu nome é Gabriela Mosman, eu sou analista de investimentos e estou aqui convidada pelo Status Invest para esclarecer alguns conceitos de indicadores, conceitos de mercado e o que vocês quiserem saber. Então, deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre algum indicador específico, algum conceito específico, que eu venho aqui para explicar para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o EBITDA, ou EBITDA, como algumas pessoas gostam de falar, que é Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization. Nossa, que complexo! Mas ele pode ser também o Lagida, que agora você vai entender que é mais fácil, né? Que é os juros antes dos impostos, taxas e depreciação e amortização. Então, ele é basicamente o EBIT ou o Lagida, como você quiser chamar, adicionado da amortização e da depreciação que já foi retirada lá antes na demonstração financeira. E por que é feito isso? Para tentar entender qual que foi aí o lucro realmente operacional, descontando todo o pagamento de taxas, então você aí, essas suas despesas financeiras, descontando impostos e também desconsiderando essa perda da amortização e depreciação. Para quem não sabe, a gente tem que deduzir a amortização e a depreciação nas nossas demonstrações contábeis, porque, assim, nossos bens de capital, computador, equipamento, eles vão depreciando. Então a gente precisa descontar isso de uma forma para a gente poder garantir a reposição desses equipamentos. Então a gente tenta desconsiderar isso no cálculo do EBITDA para a gente ver realmente, entender realmente qual que foi a capacidade produtiva dessa empresa nessa geração de lucros, desconsiderando toda essa questão. Então, muitas vezes ele é comparado até assim de uma forma um pouquinho melhor que o próprio lucro operacional, para tentar entender qual que foi a capacidade dessa empresa em termos de bens, serviços e outros tipos de operação da própria empresa. Estou tentando generalizar aqui, gente, para tentar entender qual que realmente foi essa capacidade de geração de lucro. Então, é um indicador muito importante para a gente olhar sempre em todas as nossas análises. Porque o que acontece? Uma empresa, ela pode estar tendo um EBITDA muito bom, mas um lucro não tão interessante. Daqui a pouco é porque ela tá pagando altos impostos ou ela tá muito endividada, o que gera muitas taxas financeiras. Ou seja, é uma situação até mais fácil de ser revertida do que uma empresa que ela simplesmente não tá gerando um bom EBITDA. Porque se o problema dela é em dívidas, então ela pode estar uma renegociação, ela pode fazer uma reestruturação para pagar isso. É algo muito mais fácil de ser resolvido do que diminuir despesas operacionais, tentar aumentar a produtividade, ou até desenvolver outros produtos e serviços para tentar aumentar esse lucro. Então, por isso que a gente tenta trazer um pouquinho desses indicadores, alguns conceitos para você entender e olhar nas suas análises. Não é simplesmente olhar um número final, olhar um indicador único, mas tentar ler o contexto todo. Eu sei que não é tão fácil a gente falar sobre esses termos em apenas um vídeo, apenas um conceito, mas você aí agregando esses conhecimentos aos poucos, com certeza vai tornar aí seu conhecimento em contabilidade, em análise de investimento muito melhor. E, gente, não é tão complicado, é só você ir acumulando esses conhecimentos ao longo do tempo. E agora, vamos aqui para a tela do meu computador te mostrar isso no site do Status Invest. A gente entra aqui no site do Status, né? Bonitinho, lindo, maravilhoso. Vamos em ações, vamos ver tudo sobre ações. Vamos pegar uma ação qualquer para a gente poder analisar o EBITDA dela. Vamos escolher aqui um banco, né? Bradesco. Vale lembrar que o EBITDA ele também pode ser utilizado aí, não só o número dele, mas um comparativo em relação a preço e tudo mais. Nossa, não tá mostrando os valores do EBITDA aqui, mas é porque ainda não foi divulgado esse último, porque a gente tá em fase de demonstração de resultados e tudo mais, então o EBITDA propriamente dito não tá divulgado aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui no nosso balanço do banco. Ó, a gente pode ver aqui, ele já tá aqui, ó, nos últimos 12 meses, um volume mais ou menos das operações, só que a gente tá com alguns dados ainda não informados para esse 2020, mas a gente já tá aqui, ó, você pode ver que o EBITDA aqui de 2019 bonitinho,
E como eu comentei aqui, a gente vai lá desde o lucro bruto, a gente vai deduzindo algumas coisas, então a gente chega no EBIT, a gente adiciona novamente a amortização e depreciação que foi tirada anteriormente e chega no EBITDA. A forma de demonstrar isso aqui não é tão direta, algumas empresas podem botar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, depende muito de como ela está mostrando as informações, mas é basicamente assim. Então o EBITDA, ele serve assim muitas vezes como uma proxy semelhante do lucro operacional, não necessariamente é a mesma coisa, tá? Mas muitas vezes é utilizado como vai ser igual, vai depender muito da estrutura da contabilidade. Mas eu particularmente gosto de olhar mais pro EBITDA como um padrão do que ficar buscando o lucro operacional. Vamos voltar aqui e pegar uma empresa que provavelmente tenha bastante aí depreciação e amortização, Petrobras. Como eu comentei, a gente consegue ver alguns indicadores relacionados ao EBITDA, né? Então aqui a gente pode ver que o preço EBITDA da Petrobras está 6,44, mas o preço EBIT tá 86 negativo. Então, opa, por que isso? Gente, agora a gente vai entender um pouquinho aqui no balanço, o que aconteceu para isso. Como eu comentei, né? Assim, bancos, como eu trouxe anteriormente, não tem tanta questão de amortização e depreciação porque são serviços financeiros. Já a Petrobras, que é uma petrolífera, né, que tem tem muito maquinário, extração de petróleo, então ela vai ter uma amortização e depreciação muito grande, o que vai impactar aqui muito na questão do comparativo com o EBITDA, tá? Então é importante a gente fazer isso porque ele está desconsiderando que teve essa perda nesse valor, já quando a gente tem que colocar realmente deduzir essas despesas da amortização e depreciação, isso pesa muito, porque tá comendo quase aqui todo o lucro da Petrobras. Isso, vocês podem ver que ele é alto, é quase sempre assim, nesse sentido, não é um valor que vai, assim, amortização e depreciação não é um valor que vai nos surpreender muito, porque normalmente é calculado, você adquire um grande maquinário, você vai pensar, esse computador tem uma vida útil de quanto tempo? E ao longo desses anos você vai deduzindo isso no seu balanço, para que daqui, sei lá, 5 anos que ele perdeu a utilidade, eu já guardei esse dinheiro e posso reinvestir. Então é muito importante a gente ter esse cálculo. Mas o EBITDA, ele tenta não olhar para isso, para ver realmente esse lucro operacional, digamos assim. Então, em empresas que a gente olha com um alto investimento em maquinário, coisas caras e que dependem muito disso, vão estar sendo bem impactadas por isso. E a gente precisa olhar até para entender se a empresa ela vai ter saúde financeira para conseguir ter esse investimento em capital, né? Ela consiga mudar as máquinas, porque se ela não tiver esse dinheiro guardado, ela simplesmente, quando o maquinário perder o valor, ela não vai ter dinheiro para repor, para reinvestir. Então é muito importante a gente ter essa comparação. E também, olhando aqui, todo o nosso demonstrativo financeiro. Por isso, gente, qualquer indicador, você não pode simplesmente comparar ele a grosso modo. Vou comparar o preço EBITDA da Petrobras com o Bradesco, como você quer. Não, porque essa é totalmente diferente. Eu gosto muito de indicadores fundamentalistas e olhar alguns critérios, assim, pra gente avaliar empresas pares. Bradesco com Itaú, Bradesco com Santander, sabe? Até a própria Petrobras com a Vale, alguma outra empresa de commodity que tem alguma estrutura semelhante das próprias contas, da contabilidade, do serviço, de como ela funciona. Então é muito importante vocês ficarem atentos com isso. Não basta entender a definição do indicador, mas saber como ele é utilizado e saber ler essas informações. Porque aqui não é só uma análise matemática quantitativa, a gente precisa interpretar isso aqui, por isso que essa análise de investimentos. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários suas dúvidas, sugestões, quais outras empresas vocês querem que a gente traga, que analise, outros indicadores. Eu ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.